Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor Oda aqui, mais um episódio do Studcast. Hoje nós estamos um pouco diferente aqui, porque a pastora Ali já não está com a gente, eu estou aqui com o Jefferson. A gente vai fazer uma entrevista super especial hoje. Se eu fosse você, eu não perdia. Né? Quem que vai estar hoje com a gente, Hoje Jefferson? vai estar o pastor Adriano De Pauli, sobre nosso professor do Carisma, que vai falar sobre a matéria, que nos ensina a matéria de fundamentos da fé. Um papo extremamente construtivo, muito edificante. Convido todo mundo a estar assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de você. Se você está vindo pela primeira vez, eu quero que você saiba que esse é o 8º episódio do nosso Studcast. Então, acessa a playlist que tem aqui no canal, assiste os outros. Tem vários episódios ali que vão te ajudar no crescimento espiritual. E aí você sabe, se você já é daqui, já deixa um curtir, já compartilha esse vídeo em todos os lugares, compartilha em todas as suas redes sociais e vamos pro vídeo. Professor Adriano. É isso. Ou chamo de pastor. Não, é Adriano mesmo. Adriano mesmo? Só Adriano. Vai até tirar o título pastor, professor, pode tirar tudo. Vai ser um pouquinho difícil pra mim, eu confesso. Eu tenho isso de quando eu conheço a pessoa, se eu conheço ela como pastor ou professor, eu vou chamar ela assim o tempo inteiro. Então, pode ser que escape. Tá, vou me sentir no raio escuro um pouquinho, mas tudo bem. Então, professor Adriano é casado, faz parte do Carisma Global e Lagoinha Alphaville. Isso. Apresenta um pouco pra gente, pro pessoal que tá assistindo. Acho difícil não te conhecerem mais. O pessoal não conhece mais como jargão, né? Xelhone, não. Você que está assistindo. Gosta, né? Onde eu chego na igreja, o pessoal, Xelhone! O povo é bobo demais. Bobo, né? Não, mas eu sou casado, tenho 25 anos já, cara. Olha isso. Casei novinho, né? Tinha 18 anos, minha esposa tinha 16. Bem novinho. Aí hoje nós estamos lá na Lagoinha Alphaville, a gente cuida do Carisma. A gente é pastor em Lagoinha Alphaville, mas também a gente pastoreia o Carisma de Alphaville. E aí eu sou coordenador global, que atualmente nós temos 75 unidades espalhadas pelo mundo. E a gente gerencia, ajuda os coordenadores e elas a levar essa palavra e o Espírito. Aí o senhor é responsável pelo Carisma só do Brasil ou de não, tudo? Global mesmo. Global mesmo. Onde tem um carisma, eu ajudo todo o processo de implantação e gestão da unidade, né? Então a gente faz reunião com os pastores que querem implantar carisma, depois a gente faz treinamento com os coordenadores, aí todas as dúvidas, aí eu gerencio o coordenador enquanto a unidade durar. Ah, sim. Vai dando o suporte para todas as unidades que precisam e estão trazendo o carisma, né? Isso aí. Então, pastor, primeiro é um prazer a gente estar recebendo o senhor aqui. Prazer, essa do Shalom a gente sempre lembra, não tem como, porque quando eu fiz a matéria, eu não me recordo se foi a primeira ou a segunda, que foi essa Fundamentos da Fé, que o senhor está dando agora. Eu não me lembro se foi a primeira que eu fiz, foi do pastor Gustavo Poubel, ou se foi a sua, mas sim. O Shalom é eterno, né? É o terceiro ano que eu venho em Cuiabá, tem gente que tá até já... O pessoal já formou. Mas essa daí é uma coisa que ficou pra gente aqui. Posso contar o porquê do Shalom, não é? Por favor. Eu tenho curiosidade. Você quer me perguntar, é comédia? O que é isso aí? Você que ia falar sério? Não, na verdade acontece, cara. Uma vez eu tava dando aula, quando eu comecei a dar aula no Carisma, eu tô enquadrado nos 95% da voz da humanidade, que é a voz, eu vou fazer bem em português, claro, é a voz ruim. Então, 95% da humanidade tem uma voz ruim. Se eu ficar falando sério aqui 5 minutos, vão desligar. Entendeu? Então, quando eu percebi, eu assumi minha fraqueza. Eu falei, não, tem a voz ruim, cara. Se eu ficar na mesma tônica aqui, ó, eu preciso... E eu sempre fui muito assim, solto. Né? No bastidor eu sou muito zoado e zoeira. Então, tipo assim, aí eu gosto de contar história. Só que quando eu olho pra Bíblia, eu vejo a forma que Jesus se relaciona com as pessoas,
A primeira impressão que eu tenho, assim, de Jesus quando eu encontrar ele vai ser ele, Xalhó. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo ver um Jesus muito travado, assim, estático, muito sério, vamos dizer assim em português, claro. Eu vejo um Jesus muito leve. Então, eu acabei transferindo essa leveza que eu vejo Jesus para dentro da sala de aula. Então, quando eu vou contar a história, as parábolas de Jesus, quando eu vou contar, quando Jesus encontra com a mulher de fluxo de sangue, quando eu encontro com os cegos, quando eu encontro com o Jairo e etc., eu acabo simulando a cena, entendeu? Aí um dia, 2014, isso aí tem mais de 10 anos, 2014, começou assim. Eu tava lá, mostrando, gente, aí Jesus tava ali, multidão aqui, aí os discípulos lá, aquele monte de gente. Aí Jesus olhou para aquelas pessoas, aí todo mundo assim, olhando. Aí ele disse, aí na minha cabeça veio assim, Shalom. Aí eu falei, Shalom. Aí na hora que eu fiz assim, cara, aí eu falei, pegou, entendeu? Pegou por causa disso, então... Mas é meio que involuntário agora. Mas eu acho que o bom é porque a gente tem, assim, uma barreira de achar que Jesus é sério e tal. E por mais que, por exemplo, The Chosen trouxe um Jesus mais leve, eu ainda acho que ele é um pouco mais, até um pouco mais engraçado do que isso, Não, né? eu acho. Sabe por quê? Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, você começa a achar hipérboles. Hipérboles. O que é hipérbole? Hipérbole bíblica é aquela entonação de sarcasmo com humor. Então, por exemplo, quando Jesus fala, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha. Quando você olha o camelo pelo fundo de uma agulha, o que ele tá falando? Aí vem os teólogos, né? Aí não, porque eu... Mas, cara, ali, vamos pegar na hermenêutica do texto. É uma hipérbole. É uma forma sarcástica com humor do próprio Jesus. Está falando assim, é como se ele estivesse olhando para eles e falando assim, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Um rico entrar no reino dos céus ou o camelo passar pelo fundo de uma agulha? É como se ele estivesse interagindo dessa forma. A reação das pessoas é como se elas rissem e ao mesmo tempo refletissem. Então você vai encontrar muita hipérbole bíblica. Por exemplo, vou pegar uma no Antigo Testamento. Hein? No Antigo Testamento, quando o povo de Israel começa a ficar irritado, murmurando no deserto, porque eles querem carne, querem comer as carnes do Egito e etc. Sabe? Deus fala assim, eu vou mandar codornizes. Eles vão comer tanto que vai sair pelos seus narizes. Né? Quando se você lê romanticamente, você vai, então disse Deus, vai comer até sair pelas vossas narinas. Mas não é isso. Ali é uma hipérbole. É um sarcasmo acompanhado de humor. É o tal do exagero, entendeu? Então você encontra essa hipérbole bíblica, que você encontra Jesus na Terra fazendo hipérbole. Aí você fala, não, se Jesus faz, eu também faz. Quem sou eu na fila do pão para não fazer, né? Lógico que eu vou fazer, claro. Mas eu fiquei até curioso para eu saber se eu tenho eu faço parte desses 95%, porque se eu fizer, eu também vou precisar fazer alguma coisa assim. Vou ter que procurar algum outro Shalom, alguma outra forma de... Não, mas é uma verdade, cara. A maioria das pessoas que se comunicam, você tem que aprender. Nós temos que entender assim, nós temos a unção de Deus, que Deus nos capacita para exercer aquela vocação, o chamado. Então, vocês são comunicadores. Então, Deus revestiu vocês com essa unção. Agora, o que Ele espera de nós? Que nós nos preparemos para isso. Então, existem várias ferramentas, técnicas, cursos que você faz para desenvolver isso. Quando você descobre o seu tipo de tonalidade, o seu tipo de voz, aí você sabe se as pessoas dormem ou se as pessoas ficam muito atentas à sua fala. Então, a minha voz ela é muito grave. Tanto que eu converso com as pessoas fazem assim, quê? Ei? Não entendi. É normal, porque a coisa mais comum do mundo é eu falar e as pessoas falarem, porque a minha voz é muito grave. Então, pensa numa aula. Aí tem um ar-condicionado ligado, ventilador, a criança correndo. Tem tudo acontecendo, os demônios agindo. Já não basta os cão, tem todo mundo. Todo o ambiente preparado para te atrapalhar. Então, você precisa saber desse seu ponto mais frágil para poder conseguir manter a atenção do público, entendeu? E hoje em dia, a atenção das pessoas é muito mais abreviada. E é uma disputa por atenção, né? Muito grande. Até
Por incrível que pareça, é até absurdo falar isso, mas até na igreja é embaçado, porque você vê, tipo, o celular, muitas pessoas só trazem Bíblia no celular. Isso. E aí tá lá, de repente só aparece a notificação assim. Tá. E aí Abre sua Bíblia, aí já automaticamente... aparece a notificação. A mozão chamando. Aí É tipo isso. E todo mundo busca essas informações. Hoje a gente está muito alimentado de informação muito rápida, né? Então é muito difícil as pessoas quererem, até é um exercício de dificuldade nosso ficar parado, prestando atenção e não tocar em celular, não ser alimentado por tela, porque o que hoje não tem tela? Não, exatamente. Tudo então, e essa leveza que o senhor traz na disciplina de fundamentos da fé, acho que facilita bastante. E fundamentos é alicerce, é base. Porque um dos meus propósitos na matéria, fazendo isso, tem pessoas que não gostam, você fala, mas isso é tranquilo. Mas um dos objetivos é a pessoa nunca mais ler a Bíblia da mesma forma. Então, uma das propostas terminou o Fundamentos da Fé, a pessoa, cara, nunca mais vou ler a Bíblia do mesmo jeito. Experiência própria. Ano passado, quando eu fiz o Carisma, eu parei, eu voltei da Gênesis, falei, vou ler tudo de novo, porque eu tava lendo errado. Voltei tudo, falei, não, tá errado, porque muda totalmente o jeito que a gente entende a Bíblia, a mensagem começa a vir com mais leveza também, justamente por conta disso. Sim. E dentro dos fundamentos do alicerce, de ser um alicerce da fé, qual o ensinamento que o senhor traz mais importante dentro do Fundamentos da Fé? Eu sempre falo bem no início da aula, né, que o pilar primordial da nossa fé é entender quem que é o fundamento, que é o próprio Jesus. Então, quando as pessoas entendem que Jesus é o fundamento, a base, o alicerce, é a fundação principal dela de fé, a própria ótica da pessoa para a Bíblia, para Deus, para a vida, para a família, para o ministério, para a igreja, ela passa a mudar. Porque a pessoa fala, não, peraí, eu não preciso me apegar a coisas, não preciso fundamentar a minha crença, aquilo que é solúvel, mas eu tenho que fundamentar em Cristo. Então, esse é o principal, tá? É a vertente principal da disciplina. É a pessoa entender que... E outra, quando a pessoa entende que o fundamento dela é Jesus, ela vê que a fé é mais simples do que ela imagina. Então, uma reação natural das pessoas na aula é elas saírem já na primeira aula falando, cara, eu tenho mais fé do que eu já imaginava. Porque você começa a fazer uma construção simples, bíblica, para trazer o entendimento do que a pessoa realmente crê. Então ela fala, cara, eu tenho mais fé do que eu imaginava. Essa é a principal proposta assim, da matéria. Aí dentro disso, eu sempre carrego um pouco da teodrama, né? Para quem não sabe, teodrama é a dramatização das escrituras sagradas, né? Então, por exemplo, quando você está lendo um livro, você sempre, vamos supor, dependendo do livro, vamos pegar um autor conhecido entre os carismáticos, né? Entre os seminaristas do carisma, do Luciano Subirá, por exemplo. Você já viu ele pregando, já teve algum tipo de aula com ele, mas quando você está lendo o livro dele, você fica tentando imaginar o que ele está querendo dizer com aquela temática, com aquele subtítulo. Então você fica tentando imaginar o que o autor quis dizer. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente, querendo ou não, a gente acaba meio que involuntariamente pensando da mesma forma. Então quando você começa a entender, ok, deixa eu me encontrar dentro da Bíblia. Quando você se transporta para dentro da história, você está lendo a história do povo de Israel peregrinando no deserto. Tá, beleza, vamos na história. Aí quem que eu sou dentro da história? Eu sou alguém do meio do povo, eu sou um pai de família do meio do povo, eu sou o líder, eu sou o faraó, eu sou um soldado. O que eu sou? Um telespectador. O que eu sou dentro da história? Quando você se encontra dentro da história, você entende ela muito mais fácil. É verdade. Essa que é a riqueza de você conseguir, dentro de Fundamentos da Fé, você conseguir se visualizar dentro, a partir de dentro. Quando você se vê dentro da história, você consegue absorver mais rápido o princípio bíblico estabelecido pela fé dentro daquilo. Então, quando a gente começa a discorrer Fundamentos da Fé, eu já corro imediatamente para vamos nos encontrar dentro da história, para fundamentar a fé. E o que me marcou muito na aula foi quando o senhor falou de Pedro, quando ele tira a orelha do soldado. Sim.
E na Bíblia, você começa a ler, você fala, Pedro arrancou a espada e numa calma, como se fosse a coisa... Vem cá, deixa eu arrancar um pedaço da sua orelha, rapidinho, e não foi nada disso. É porque o texto não, se a gente for ler assim, ele não transmite nada, né? E se você não fizer esse tipo de análise assim, se colocando ali para você imaginar, peraí, como que tava o clima ali naquele momento? Sim. Até uma dica para quem assiste, né, podcast, por exemplo, uma dica para você conseguir ter interpretações mais rápidas do texto bíblico, quando você for ler, por exemplo, uma história de Pedro, ali diante, tá no monte e ele corta a orelha do soldado mau. Então, por exemplo, entender primeiro quem foi Pedro, quem que era ele, o que ele fazia, qual que era o perfil dele, qual o tipo de temperamento que ele poderia ter. Então, a partir do momento que você começa a levantar quem é aquela pessoa, você consegue visualizar ela melhor. Aí, sabe quando aquela pessoa que você olha de longe e fala assim, aquela pessoa deve ser séria. Aí você vai conversando e tal, falando, você é uma pessoa alegre, divertida. Por quê? Você conhecer um pouco mais. Personagem bíblico é a mesma coisa. Se você começar a dar uma lida sobre a pessoa, procurar sobre a pessoa, estudar o temperamento, a personalidade, você começa a entender mais as reações dela dentro da história bíblica. Então, ali de Pedro mesmo. Pedro era pescador. Pedro não era soldado. Na hora que ele puxa a espada, ele não tem habilidade com espada, tem habilidade com rede. O máximo ele tem habilidade com tipo faquinha, que é um canivete pequeno. Então ele não tem habilidade com espada. Então a ideia, na minha cabeça, a ideia de Pedro não é cortar a orelha do soldado. É matar ele. Até porque, um pouco antes, Cristo tinha dito para ele, você vai me negar. Aí rolou aquela discussão, né? A mesa da ceia. Aí, você vai me negar? Não vou. Vai, não vou. Vai, não vou. Aí virou aquela discussão. Aí Jesus falou, você vai ver. Até que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ali você vê que ele está tentando provar para Jesus que ele não ia negar. Não, eu estou disposto a matar para provar para você que eu não vou te negar. Aí ele vai lá, não tem habilidade com espada, acerta a orelha do cara. Aí Jesus vira para ele. Xalhão, que é isso? O que você está fazendo? Aí Pedro fica assustado. Aí Jesus coloca a orelha de volta, né? Aí nessa hora, Pedro sai de cena. Aí a partir daí que vai cumprir a profecia que Jesus soltou ali na mesa. Você vai me negar 3 vezes. Né? Então, quando você entende o personagem, você consegue visualizar ele melhor a partir da interpretação bíblica. Aí você consegue interpretar o que está sendo dito da forma que tem que ser, né? Isso. É tentar se aproximar ao máximo do que a Bíblia está querendo dizer. Por exemplo, quem escreveu, a respeito Lucas, foi o próprio autor, Lucas escreveu. O que estava passando na cabeça de Lucas quando ele escreveu, ele registrou essa história. Então, quem que era Lucas? Lucas era um doutor, cara estudado, cara realmente era um cara de culto. Então, por exemplo, na crucificação, é o evangelho que mais dá detalhes a respeito da parte física de Jesus. Né? Você vai ver que só no evangelho de Lucas que tem alguns detalhes específicos na morte de Jesus na cruz. Que dá detalhes que quando os médicos pegam e falam, houve um sofrimento extremo. Então, peraí, quem escreveu? Foi Lucas. Quem que era Lucas? Médico. Então, qual o tipo de conhecimento que ele tinha na época? Então, aí você entende o que ele está querendo dizer. Ele está ali dando uma seriedade na crucificação. Sim. Aí você fala, cara, eu já vou ler diferente. E tem também todo o para quem ele estava escrevendo, que ele estava escrevendo para Teófilo ali. Isso. E tem toda essa questão da interpretação mesmo da forma certa. E como que, para quem está vendo assim, uma forma simples e fácil de pegar, entender o que isso está... o que está sendo dito, o que está sendo ensinado e aplicar no nosso dia a dia. Porque eu acho que essa talvez seja a parte um pouco mais difícil da pessoa. Tipo assim, o que eu faço com isso aqui? Beleza, eu entendi. Mas o que eu faço isso para o meu dia a dia? Sim. Na verdade, a aplicação de todo o princípio bíblico, eu acredito que é a parte mais difícil para todos nós. Né? Quando a gente lê, por exemplo, a história da mulher do fluxo de sangue, que inclusive é uma das temáticas da aula de Fundamentos da Fé, né? Eu gosto dela. Quando você começa a ler a história dela, se você lê como uma história qualquer, quando você termina de ler,
você tem que tentar sempre fazer perguntas para o texto. Dizem que perguntas são poderosas, né? Então, por exemplo, quando você faz perguntas para o texto, né, tipo assim, o que levou essa mulher até Jesus? Foi uma doença. Mas quanto tempo ela sofria? 12 anos. Mas que tipo de condição ela vivia naquela época? Não, a medicina já era muito mais precária. Pô, naquela época não tinha absorvente, então essa mulher devia sofrer terrivelmente. Deveria até inalar um odor terrível. Né? Então, aí você começa a olhar para o texto, começa a descobrir, fazer perguntas para ele. E a própria, vamos lá, o que é legal da palavra? É que, por exemplo, você lê um livro do Luciano Subirá, olha que legal, de repente você está lendo um livro dele e o Subirá na tua frente respondendo. Você está falando cultura do jejum, por exemplo. O que você quis dizer quando você está falando sobre esse tipo de jejum? Aí o Subirá, que é o autor do livro, começa a responder. Então, teve uma época da minha vida que eu passei assim, então eu comecei a escrever aí sobre isso, aquilo outro. Aí o cara vai te entregar o quê? As entrelinhas, a aplicação do que ele quis dizer. Você está sentado com o autor de um livro, por exemplo, Aliança de Sangue, do Léo Capuchinho. O que você quis dizer sobre essa forma de aliança palestiniana? Por que você editou no seu livro? Porque é uma aliança discriminada, abandonada, ninguém dá atenção para ela. Aí você fala, uau, o autor do livro te explicando. Agora vamos lá. Como que faz? A Bíblia fala assim lá em Tessalonicenses, Timóteo, toda a palavra é inspirada por Deus. Então, o que nós temos? O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, dentro de nós para nos explicar, que é o melhor ainda. Eu não tenho um Subirá da vida para me explicar, não tenho um Léo Capuchinho da vida para me explicar o que ele quis dizer. Mas na Bíblia eu tenho o Espírito Santo. Para quê? Para me falar, ó, o que o Senhor quis dizer quando o Senhor está falando aqui a respeito da mulher de fluxo de sangue? Quis dizer que tem coisas na sua alma que você precisa ser curado. Eu preciso dizer que você tem que ter mais, você precisa de fé para simplesmente professar. Como a mulher dizia, se eu ao menos tocar na franja do seu manto, serei curado. Você está querendo que eu dê sinais, raios, trovões, relâmpagos e anjos descendo, miríades de anjos para comunicar com você? Olha aquela mulher, ela dizia para si mesma. Então o próprio autor está ali para quê? Para falar, eu quis dizer isso, quis dizer aquilo. Então a melhor forma é você perguntar para o Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer aqui para mim? Porque querendo ou não, a Bíblia é uma fonte inesgotável. E o autor está ali do seu lado, aspas, né? Tá dentro de você para explicar para você toda ela. O acesso está tão próximo, só que aí a pessoa também tem que ter fé. Exatamente. Para crer que isso é possível, porque eu acredito também que tem muita gente que, quando a gente fala, não, eu tenho o Espírito Santo e ele vai me falar, a pessoa vai falar assim, como assim? Como que eu vou saber que é ele? Sim. Como que eu vou saber que não sou eu que estou querendo forçar o texto, falar alguma coisa e tal? Mas aí é aquilo que o senhor falou no início também. Entender o fundamento. Quem que é o fundamento? Isso. Quem que é o alicerce, né? Exatamente. E outra técnica poderosa é você chamar de técnica agora. É você anotar. Você lê, a partir do mesmo texto, você fazer anotações sobre o texto. Cara, isso te dá devocionais profundos. É a famosa mania de anotar. Pode ser num bloco de notas celular, pode ser num caderno, não sei. Mas é você anotar aqui que eu estou entendendo o texto. O que o Espírito Santo está revelando a mim do texto. Aí você começar a anotar. É outro esboço de aplicações que você tem. Por exemplo, você está passando... a Bíblia é tão aplicável que você pode pegar situações da sua vida. O que eu estou passando? E você ler texto, principalmente provérbios. E você tentar extrair do texto aplicações reais para o seu dia hoje. É a profundidade da palavra. Então, quando você começa a anotar, você começa a perceber que você tem um caminho a seguir. Então, você entende que o que Deus está falando com você. Eu tenho mania de anotar, tenho mesmo. Eu tenho uma nota aqui sobre todas as coisas que Deus já me falou. Então, quando Deus fala... vamos quase mudar de temática aqui, né? Mas vamos supor, quando... Já desde o começo a gente tá mudando, né? Mas vamos lá, o povo gosta de uma profecia. Gosta de um giraia, né? Esse que eu digo, o povo gosta. Mas, por exemplo, quando você entende o que Deus está falando com você, e você vai anotando o que Deus está falando com você, qualquer profecia que é dada, que destoa do que Deus está falando com você, e você está anotando o que Deus está falando com você julga a profecia como diz a palavra. A Bíblia em nenhum momento fala para você julgar o profeta. Ela fala para você julgar a profecia que foi te entregue.
Sim. Então, a melhor forma de você fazer isso é o quê? Anotando a palavra que você recebe. Deus falou isso comigo. Vai, anota. Põe a data. O que Deus falou? Eu estava no meu devocional, estava lendo a palavra e eu senti Deus falando isso comigo. Põe a data, anota. Aí se vier alguém em 2 que te falar alguma coisa, o que você vai fazer? Julgar a profecia. Segundo o quê? O que a palavra diz, se não vai contra a palavra. E segundo o que Deus já está te dizendo. Aí você vai ver, você coloca, é como se você colocasse uma peneira. Você vai olhar e falar assim, não, peraí. Confirma o que Deus já está falando comigo há anos. Ou, cara, nada a ver. Nada a ver com o que Deus está falando comigo. Então o que você faz? Julgou a profecia. Nossa, a profecia não é Deus para mim. É assim que se julga a profecia. A gente muda do assunto, mas a gente volta para o assunto. Não tem, tá vendo? Mas fica a dica aí, ó. E um conceito, se a gente pudesse colocar em formas de maneira bem clara, qual seria hoje o principal conceito da fé? Eu costumo na aula explicar sobre o conceito de fé do Antigo Testamento e do Novo, né? O conceito de fé do Antigo Testamento, ele segue 3 passinhos básicos, né? Que é a parte de Moisés. Então, a missão, sinais e fé. Então, Moisés recebe uma missão para Deus validar a missão dele, para a autentificação que Deus estava falando, Deus dá sinais. Sinais evidentes. Do cajado que vira serpente, a mão no peito que fica leprosa, depois fica curada, a água do Rio Nilo que se transforma em sangue. Então, no conceito de fé do Antigo Testamento é sempre assim. Deus dá uma missão, Deus dá sinais evidentes para confirmar que ele está contigo, e logo em seguida, quem recebeu a missão tem fé. Esse é o conceito, é a forma que se pensa a respeito de fé no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vem mudando isso. Por quê? Porque agora, não é, o Espírito Santo não está do lado de fora, agora o Espírito Santo está do lado de dentro. Então, no Antigo Testamento, você precisava de rituais externos para expressar princípios espirituais e divinos. Agora não, no Novo Testamento você não precisa de nada material para expressar princípios espirituais, não precisa. Então no Novo Testamento já é diferente. Deus dá uma missão, você tem que ter fé e os sinais acompanharão os que creem. O próprio Jesus disse isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Missão delegada. Quem crer e for batizado será salvo. Tem que ter fé. E logo seguindo no Marcos 16, 17 vai falar: e esses sinais acompanharão aqueles que creem. Ou seja, no Novo Testamento já muda. Enquanto no Antigo Deus dá uma missão, ele mostra sinais, depois a pessoa tem fé, no Novo Testamento é o contrário. É quase o contrário. Deus dá a missão, você tem que ter fé e os sinais acompanham. Agora, como isso... aí demais. Como que isso gera impacto na minha vida? É que eu começo até mesmo mudar as minhas formas de orar. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo e eu creio que Deus está me comissionando para algo, está me dando uma missão, naturalmente o que eu vou fazer? Se Deus está dando uma missão, eu vou obedecer a missão que foi dada, eu vou ter fé para cumprir. E os sinais vão me acompanhar. Então, eu vou parar de fazer tipos de oração. Me dá um sinal para mim poder fazer isso. Senhor, se o Senhor realmente quer que eu faça aquilo, então me dá um sinal para eu poder crer que o Senhor está me enviando. Então as nossas orações, elas mudam. Porque no Novo Testamento você tem que ter fé para poder ver os sinais. Essa é a grande diferença do Antigo para o Novo. Só essa explicação já quebra um monte de absurdo que a gente vê por aí, né? Sim, sim. Dessa questão da pessoa ficar ligada com os rituais, com as coisas, para conseguir chegar até a fé, né? Isso, exatamente. Até porque, por exemplo, toda vez que eu preciso de um sinal externo, evidente, para validar uma fé, para validar minha fé em alguma coisa que Deus me direcionou, eu estou tendo atitudes com uma pessoa do Antigo Testamento. E vão falar, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Deus vai sempre... Ele vai nos impulsionar para desenvolver fé. Como a própria Bíblia fala em Timóteo. Desenvolva a fé que há em ti. Nós temos que desenvolver a fé. A fé, a fé é mais ou menos assim, só para você entender. A fé, ela é como uma semente. Ela é plantada, tanto que o próprio Jesus fala isso, né? A fé é como uma semente de mostarda. Ela é plantada, ela começa a geminar, ela vai crescendo, vai desenvolvendo, começa a produzir fruto. A fé, ela é desenvolvida. Então, quando uma pessoa se converte, ela é como se ela tivesse uma semente. Ela ganha uma semente de fé. Quem plantou nela? O Espírito Santo. Fé na pessoa de Jesus. À medida que ela vai lendo a palavra, orando,
tendo comunhão com os irmãos, com a igreja, crescendo, aprendendo, fazendo carisma. Faça carisma, aproveita. Você vai aprendendo, desenvolvendo. Sua fé vai fazendo o quê? Vai crescendo. Só que da mesma forma que ela cresce, ela também murcha e definha. É só parar de praticar. Gálatas vai falar o quê? Existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Quem é mais forte? Quem é mais alimentado? A fé é a mesma coisa. Para de alimentar a fé, ela como uma flor, ela vai, uma árvore, ela vai murchando, definhando e morre. Por isso que muitas pessoas se desviam. Porque elas param de alimentar a sua fé. Aí as pessoas vão... Aí começa assim, né? Os jargões evangélicos. Eu tô meio frio. Eu tô meio frio espiritualmente. Ai, tô desanimado. Daqui a pouco o cara tá perdidão no mundo. Passando um vale. Tô passando o vale da sombra da morte. As atribulações da vida. As tribulações, exatamente. Então, é isso que é a grande diferença, né? A pessoa precisa, uma vez que ela recebeu a fé em Jesus, ela tem que regar constantemente, né? Alimentá-la. Eu acho que muita gente, não sei se eu posso falar que tem um tipo de fé certa e um tipo de fé errada para nós. Eu acredito que tem muita gente que tem um entendimento de fé achando que é a fé desse jeito que o senhor explicou, mas na verdade ela está tendo uma fé errada e por isso que ela fica frustrada porque as coisas não acontecem e aí acaba desviando, acaba esfriando todas essas coisas que falam, Isso né? mesmo. Aliás, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam... É o tipo de fé errada, porque muitas pessoas acabam substituindo, aspas, a fé. Então, por exemplo, eu costumo dar esse exemplo na sala de aula, né? Então, você vai colocar um prego na parede. Qual que é a ferramenta adequada? Um martelo. Só que eu já coloquei um prego na parede sem usar martelo. Eu já usei tijolo. É possível? Vai cumprir o mesmo fim? Vai. Então, por exemplo, a fé não é ferramenta. Fé, porque se você pensar como fé, como um acessório, uma ferramenta, quer dizer que é substituível. Da mesma forma que eu posso substituir para colocar um prego na parede, um martelo por um cabo de alicate, por um tijolo, para chegar no mesmo fim, é como se você pensar na fé como uma ferramenta, você vai encontrar substituto. Por exemplo, tá na moda, né? Pensamento positivo, não, vai dar certo, pensa positivo, vai dar certo, vai acontecer, né? Universo, cara, pô, joga pro universo, né? Aí o que a pessoa quer? A pessoa quer resultado bíblico usando um substituto da fé, que não é fé. Não é fé. Ela não fundamentou a fé dela em Cristo Jesus e ela arrumou um acessório, um apetrecho, uma ferramenta, pensamento positivo e etc. E ela quer que dá certo, entendeu? Não, vai acontecer. A palavra diz vai acontecer. Porque ela tá usando algum tipo de técnica para chegar no mesmo fim. Não vai dar certo. Fé é fundamento. Ela acredita que fé é acreditar que a coisa vai dar certo. Na verdade, exatamente. É outra coisa que não tem nada a ver com isso. Nada a ver. E hoje em dia isso aí tá em alta, hein? Tá em alta, cara. Inclusive tem gente até desligando agora, só porque eu falei isso. Mas é verdade, irmão. Mas tem que falar. Isso tem seu lugar, mas não... Você quer promessas bíblicas? É fé. É pela fé. Não tem substituto para ela. Ou é ou não é, entendeu? Então hoje em dia tá meio romantizando. Não, é só crer que vai dar certo. Não, se a fé está fundamentada, você crê que Jesus está prometendo isso, você crê que a palavra de Deus está prometendo isso para o seu negócio, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua família? Sim. Então, sua fé é fundamentada. Agora, eu não vou na igreja, eu não leio a Bíblia, eu não sei nem que é fé direito, mas eu sou positivista. Então fica aí, né? Entendeu? Não vai querer misturar esses negócios, não. Se for positivista, fica lá, nem precisa vir da igreja com o seu positivismo. Do contrário também é real, né? O pessimista. Sim. O cara pessimista que também acaba matando a verdadeira fé no coração das pessoas, entendeu? Os dois extremos, né? São os extremos, exatamente. Mas essa questão do positivismo, né? Sim. Isso daí é algo que, nossa, ela entra e o maior problema é porque ela parece verdade, né? Sim. Porque a pessoa, às vezes, ela pega um versículo bíblico ali e ela fala, não, que tá escrito. E outra, tem um termo, eu vou jogar aqui, ó. É um termo, lei da atração. Ai, meu Deus, olha, dá até arrepiar de raiva.
Por quê? Isso, vamos lá, você que tá me assistindo. Isso tem seu lugar, deixa lá, mas não mistura com a fé em Cristo. O que é a lei da atração? O pessoal fala assim, não, tudo que eu atraio, isso chega até mim. Então ela começa a falar, né, fazer citações positivistas de coisa que ela vai ter. Eu tenho milhares de reais na minha conta, eu vou ter um carro, eu vou ter aquilo. E ela começa a fazer declarações positivistas falando que é uma lei da atração, que é aquilo que eu declaro, eu atraio. Né? Mas vamos lá, vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que eu criei, por isso eu falei. Criei, 2 Coríntios 4:13. Criei, por isso profetizei. Criei, por isso eu profecei. Tem pessoas que pegam isso para validar a lei da atração. A lei da atração tem seu lugar. Não confunda isso com fé. Porque você não estava jogando pro universo. Você não tá, não, o universo vai me dar. Vai te dar um meteorito na tua cabeça. Quem pode... Aqui, quem pode cumprir a sua palavra, a palavra de Deus ao nosso respeito, é Deus. Por meio do quê? Da nossa fé em Cristo Jesus. Então, por exemplo, o que eu creio? Eu creio em Jesus. Então eu busco a Jesus. O próprio Jesus fala, o que vocês pedirem em meu nome, pede em meu nome, e o Pai vai vos conceder. Então eu estou precisando, exemplo, eu estou precisando de X reais para pagar um boleto na semana que vem. Não é lei da atração. Eu vou orar a Deus. Pai, tu conhece, a tua palavra diz que o Senhor supriria todas as minhas necessidades segundo sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4 fala isso. Então, segundo a tua palavra, eu creio que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Então, Senhor, providencie esse X dinheiro para me pagar esse boleto no dia tal. Eu peço isso em nome de Jesus. O que é isso? Fé. O que acontece? Promessas de Deus se cumprem na sua vida por meio da fé em Cristo Jesus. É assim. Isso é complicado porque as pessoas normalmente que têm um tipo de pensamento diferente, elas pegam, por exemplo, esse exemplo que o senhor fez. Aí elas pegam isso e elas falam, então, eu posso só fazer dessa forma. Sim. Mas elas esquecem a parte do fundamento que a gente estava falando até agora. Sim. Então elas vão começar a fazer o quê? Eu preciso pagar isso aqui. Aí eles repetem, transformam isso numa metodologia para conseguir as coisas. O que também está bastante em alta, né? De você ter ali um método para fazer tudo e tal. E aí elas não têm relacionamento com Cristo, não têm relacionamento com o corpo. Na moral, Der, o que acontece? Tudo isso que a gente vê por aí são princípios verdadeiros que são extraídos da palavra de Deus. E o que é feito? Palavra de Deus. Princípio, extrai, cria-se um método e vende. Exatamente. Aí, cara, vamos lá. Algumas coisas até dá certo, mas outras não. Agora, quando você vem com isso para dentro do corpo de Cristo e começa a olhar para a palavra de Deus e começa a querer aplicar isso para obter resultados da palavra, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Porque não é assim. É pela fé em Jesus. Tá entendendo? É aí que muitas pessoas... não dá muito certo, não. Não, você tem que ter fé. Fé em Jesus. Mas fé em Jesus. É em Jesus. Não é não, coisa não da sua cabeça, né? Não é no universo. Não é no Júpiter. Na lei da atração, na né? lei da atração. Isso aí dá um calafrio na gente. Não, exatamente. Querendo ou não, vira até... a expressão, né? Teologia coach, né? E hoje eu vou falar, cara, hoje se você pregar sobre 2 Coríntios 4:13, criei, por isso declarei, e não explicar muito bem explicado, as pessoas chamam você de coach no altar. Porque fala, não, mas isso aí o pessoal fala lá fora, tá vendo? Isso é teologia coach. Não. Presta atenção. Tem um princípio bíblico aqui, que estão se apropriando do lado de fora aí para fazer as coisas. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, criei, por isso declarei. Quando você pega Ezequiel, melhor dizendo, no Vale dos Ossos Secos. Cara, vamos lá. Ezequiel 37. Confere aí depois. Ezequiel 37. Ezequiel está diante de um vale de ossos secos. Deus pergunta para ele assim, Ezequiel, você acredita que esses ossos secos podem voltar a ter vida novamente? Ezequiel fala assim, o Senhor sabe. Aí o que Deus fala para Ezequiel? Então diga, profetize para os ossos secos. Ossos secos, volte a ter vida novamente. Ossos, juntem com ossos, tendões, músculos e etc. Então, logo em seguida, não aconteceu nada no vale. Por quê?
Porque Deus disse... Vamos lá. Vamos simular aqui, ó. Tá aqui o Vale dos Ossos Secos. Tá aqui Ezequiel. E eu estou representando Deus. Deus está falando, Ezequiel, profetiza para os ossos. Quando Deus fala para Ezequiel, Deus espera que Ezequiel profetize para os ossos. Na hora que Deus falou, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, junte-se ossos com os ossos, tendões, músculos, nervos e tudo mais, não aconteceu nada no vale. Porque ele estava falando com Ezequiel. Porque ele falou com Ezequiel. A Bíblia fala assim, que então eu profetizei conforme me for ordenado. Na hora que Ezequiel vira para os ossos e fala, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos, junte-se com os ossos, nervos, tendões, criem-se. A Bíblia fala assim, então ouviu-se no vale um som de chocalho, ossos se juntando com ossos. A pergunta aqui é, quando começou a acontecer? Quando Ezequiel repetiu o que Deus disse. Pela fé, Ezequiel repetiu o que Deus disse. Agora, se Ezequiel se calasse, nós não teríamos ossos voltando a ter vida novamente. Então, vamos lá. Ó, se liga, você que está no podcast, se liga. Deus deixou a sua palavra. Quando você pega a palavra dele e repete o que Deus está dizendo a respeito da sua casa, da sua família, da sua empresa, da sua igreja, do seu ministério e etc., você está repetindo o que Deus disse pela fé. E aí o que a circunstância vai obedecer. Por quê? Porque a palavra do Senhor está sendo dita. Quem é você? Eu só sou uma pessoa que estou pela fé repetindo as promessas de Deus. Isso que é fé. Tá entendendo? Vamos lá, pega uma situação, sei lá, sua empresa não está bem das pernas. Tá quase falindo, tá complicado. O que a Bíblia diz sobre os nossos negócios? Você pode pegar Josué capítulo 1, por exemplo, versículo 9. Obedecer a palavra do Senhor e você será bem sucedido em tudo aquilo que realizar e empreender. Aí você vai lá, pega o texto de Josué pela fé e fala assim, minha empresa, fala o nome da empresa, minha empresa, ouvi a palavra do Senhor, tudo aquilo que eu medito na palavra dele de noite, porque eu medito na palavra de noite, tudo aquilo que eu empreender será bem sucedido. Então, minha empresa, ouvi a palavra do Senhor, seja bem sucedida a partir de hoje. O que você está fazendo? Você está orando a palavra. Não, aqui, ó, você quer oração respondida? É só orar a Bíblia. Você tem certeza que vai ser respondida. Primeiro João capítulo 5, versículo 14 e 15. E essa é a confiança que nós temos para com Deus. Se nós pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, já aconteceu. Qual é a nossa preocupação? Saber a vontade de Deus. Onde que eu sei a vontade de Deus? Na palavra dele. Então, quando eu oro a palavra dele sobre as circunstâncias, é a oração que eu tenho certeza que será respondida. Isso já resolve muito problema de muita gente. Mas como que você alcança isso? Pela fé. Pela fé. Porque para você levantar da cadeira, pegar a palavra de Deus e orar profetizando sobre as circunstâncias, é pela fé em Cristo Jesus. É pela fé. Você tá entendendo? E como que uma pessoa que está passando por uma situação que ela não está tão fortalecida na fé dela. Sim. E ela até, eu estou hipoteticamente falando, uma pessoa que não está fortalecida na fé e mas ela quer, ela é sedenta, não é uma pessoa que está tentando barganhar com Deus ou fazendo algo do tipo, e realmente, só que ela não consegue ter essa resposta. Sim. Qual que seria uma ajuda mais prática para uma pessoa dessa, que está passando por uma situação assim? Por exemplo, ó, a Bíblia fala que a mesma palavra que a Bíblia, que forma a fé, é a mesma que alimenta ela. Por exemplo, Romanos, quando você pega Romanos capítulo 10, versículo 17, vai falar exatamente isso, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Qualquer versão que você pegar, Romanos 10, 17, vai ter sempre essa repetição. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem do evangelho. Sempre vai ter repetição. Ou seja, como que a fé ela é desenvolvida no nosso coração? Pela palavra. Quanto mais você debruça a sua fé, quanto mais você se debruça sobre a Bíblia, mais fé entra no seu coração. Quando você se debruça na palavra,
Estou respondendo a sua pergunta. Uhum. A pessoa está desmotivada, está desanimada, está há muito tempo já pedindo a mesma coisa, não está acontecendo. Está até desfalecendo a fé. O que ela precisa? Debruçar na palavra. Se alimenta. Quando você está diante da palavra, você está diante do banquete. Você está comendo o quê? Você está comendo a palavra de Deus. Tanto que o próprio Jesus diz, lá quando ele foi tentado pelo diabo, Mateus capítulo 4, Jesus está falando assim, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Jesus estava repetindo o que Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 8, para o povo de Israel. Escuta, vocês estão me pedindo, mas escuta o que eu estou te falando. Não só de pão físico o homem vai viver, mas vai viver do que sai da minha boca. E o que sai da boca de Deus está registrado na Bíblia. Então, quando eu me alimento da palavra, eu estou alimentando do próprio Deus. Eu estou me alimentando do próprio Deus. E que quando eu me alimento da palavra, o que ela gera? Aí, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai falar assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes que divide o espírito e a alma, as juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ou seja, a palavra quando entra, ela entra como uma espada que corta dos 2 lados e põe as coisas no lugar. Então, você está desanimado, você está abatido, está triste porque algumas coisas não estão acontecendo, debruça na palavra. Porque ela também é apta para discernir os pensamentos. Porque às vezes você está frustrado, decepcionado com uma coisa que Deus não fez por você, de algo que vai contra a palavra dele. Quando você debruça na palavra, opa, peraí. A Bíblia ilumina nossos olhos. Uhum. Opa, peraí, eu estou pedindo algo que vai contra o princípio bíblico. E aí você fala, peraí, eu estou frustrado pelo quê? Deus não vai cumprir isso, porque ele não falou isso. Uhum. Ao contrário, ele falou que não faria isso. Você está entendendo? Então a palavra é a âncora. Porque você vê até quando a palavra fala de Davi, quando ele tem o primeiro filho com Batseba, que fala que ele ora, né? Ele ora e pede para Deus, mas ele orou, fez tudo que tinha que fazer e o menino morreu. Morreu do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque não estava ali fundamentado, nasceu de um lugar de pecado, nasceu de algo errado, né? Sim, e interessante a atitude de Davi pós isso, né? Aí todo mundo, ixi, agora, quem vai contar pra ele lá que o menino morreu? Aí todo mundo fica ali meio no fuxico ali, né? E quem vai falar? Eu tô dentro da história, né? Aí Davi vira assim, o que vocês estão cochichando, né, na porta? Aí o menino morreu? Aí todo mundo, morreu. Aí pensaram, o cara vai se jogar do palácio, né? Vai se matar, porque o filho morreu. Aí ele falou assim, levantou, sacudiu a poeira, assim, lavou o rosto, desceu e foi comer. Aí o pessoal chegou para ele, como é que aconteceu? A gente pensou que você ia chorar amargamente, ia ficar decepcionado. Ele falou, não, enquanto tinha vida eu tinha esperança. Agora Deus tomou para si. A melhor decisão é a de Deus. Qual que é a atitude de Davi? Cara, esse cara... Esse cara tinha fé. Porque o cara falou assim, enquanto há fôlego de vida, eu vou buscar. Quando morreu, o que ele discerniu? O cara tinha 2 opções. A primeira, ficar magoado com Deus. E a segunda, entender que Deus tomou para si. E foi o que ele fez. Deus tomou para si. Então, sabe o que eu vou fazer? Continuar a partir daqui. Vai fazer falta? Dói. Mas vou continuar a partir daqui. Era um filho, né? Era um filho. Gente, imagina, é um filho. Que loucura. Você tá entendendo? Então, é uma atitude em fé, cara. Eu vou continuar vivendo minha vida, tentando entender o plano de Deus a partir daqui, sem agora esse meu filho. Ó, que sinistro. É uma atitude de viver pela fé, né? Viver pela fé, exatamente. De ver aquilo que sabe que a fé dele não acaba ali. Até porque, cara, vamos lá, coisas acontecem na nossa vida que, de verdade, a gente não tem controle. Ó, a Bíblia fala assim, que a gente não tem controle nem dos fios do cabelo da nossa cabeça. Quem dirá eu, né? Tá zerado aqui. Tá até mais fácil ter controle, né? Não tem, aí, ó, você que acertei, né? Mas a gente não tem controle, cara, da vida. Entendeu? O pastor Márcio falava uma coisa. Ele falava assim, ô filho! Assim, nós só temos uma coisa na vida, que é escolha. Escolha.
Você, diante de uma decepção, frustração e amarguras da vida, você escolhe. Né? Tinha um amigo meu que falava assim, você escolhe, você decide o que você vai fazer com o que fizeram com você. Ou vira vacina ou vira veneno. Ou vira vacina, ou seja, fizeram isso comigo, mas em mim isso parou, vai virar vacina. Então eu vou, a partir disso, eu vou fazer disso um ministério. Aí Rick Warren vai falar assim, ó, Deus jamais desperdiça uma dor. Certamente seu ministério mais profundo surge de sua dor mais dolorosa. Então, por exemplo, fizeram com você, não vira vítima. Por quê? Você vai virar veneno, vai ficar inflamando as pessoas. Não que é assim mesmo, e vai ficar decepcionado, entendendo? Não, vira vacina. Pela fé vira vacina. Fizeram comigo, não farei com ninguém, e a partir disso vou fazer o meu ministério. Vou ajudar quem está na mesma condição. Como o caso que nós temos aqui. Pô, perdi meu filho, Davi. Perdi meu filho. O que eu vou fazer com isso? Ajudar outras mães que perderam seus filhos. Ajudar outros pais que perderam seus filhos. Claro, tem um momento de dor, um momento de luto. Claro, tem que ser respeitado, tá entendendo? Mas depois disso, você decide. Vacina ou veneno? Nossa, isso é profundo, porque hoje, tanto de situação ruim que acontece, que a gente vê, pessoa que perde ente querido, e aí, tipo, se todo mundo tivesse essa compreensão, sim, seria muito mais, assim, não vou falar que não seria doloroso, que é doloroso, claro. Vai continuar sendo doloroso, mas é uma forma de você conseguir enxergar o que o mundo fala, a luz do fim do túnel, né? Sim, a dor é plausível, o luto é plausível e tem que ser respeitado. Muitas pessoas às vezes querem pular o luto, não adianta, você vai viver ele em algum momento. Então viva o luto, chore quando tiver que chorar, grite quando tiver que gritar, padeço quando tiver que padecer, mas depois de um tempo... Faz igual Davi. É como Davi. Né? É como dizem Salmos, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, o amanhecer vem um dia. Então, chora o que tiver que chorar. Sofra o que tiver que sofrer. Mas quando amanhecer, decida. A partir de hoje, eu vou fazer com que outras pessoas que tiveram a mesma perda que eu sejam consoladas por meio do meu testemunho. Falando sobre essa questão de pessoas transformadas, sim. O senhor teria alguma história, todos esses... O senhor falou que tem quantos anos que dando aula? Não sei se eu Essa perguntei. matéria é 10 anos. 10 anos. Nesses 10 anos que o senhor dá essa matéria Fundamentos da Fé, o senhor teria algum exemplo de algo que aconteceu, como que eu coloquei? Um testemunho. Um testemunho, um entendimento de algo que aconteceu que poderia compartilhar pra gente? Sim, eu recebo muito testemunho nessa aula, porque como a gente chega já profetizando, orando, inclusive eu estava lecionando essa matéria aqui em Cuiabá, Carisma em Cuiabá. Na primeira aula, nós começamos a profetizar, fazer declarações bíblicas ali por meio da fé, em fé em Cristo Jesus. Quando foi no final do segundo dia de aula, chegou já 2 alunos testemunhando de coisas que foram profetizadas no primeiro dia de aula. Uau. Então, tipo assim, tem muita reincidência, desde intervenções de Deus na parte financeira, bancária, coisas na justiça estavam travadas, sendo destravadas, cura, cura. Tipo assim, graças a Deus, Deus tem operado de forma sobrenatural. O ano passado mesmo aconteceu uma aqui nessa turma, né, o irmão com um problema no menisco e chegou de muleta, saiu andando sem a muleta. Então acontece muito, mas tem uma que me deixa muito impactado, que pode parecer um pouco mais simples diante dessas que eu testemunhei, mas é na área do medo. Porque assim, o medo, biblicamente falando, ele é o pior inimigo da fé. Quando uma pessoa é tomada pelo medo, ela fica travada. Ela trava na sua vida emocional, espiritual, financeira. Ela vai travando a vida dela. Só que todas as vezes em que você apresenta o seu medo para Jesus, ele vai fazer você encará-lo. Assim como ele fez com Pedro. E todos os personagens da Bíblia que apareceram com medo diante dele. Gideão era um cara que se borrava de medo. Por quê? Porque não queria encarar o inimigo. O que Deus fez? Fez ele encarar o inimigo com 300 caras.
O cara foi, assim, defecando, mas foi. Tá entendendo? Medroso. Abraão, você acha que era um cara super corajoso? Nada. Cheio de pelinhas e medo. Moisés, cara, Moisés tentou fugir da raia várias vezes. Tanto que, quando Deus chama Moisés, ali naquele grande diálogo ali do chamamento de Moisés, em Êxodo 3 em diante, você vai ver que Moisés dá 5 desculpas para Deus. Ele faz 7 perguntas para Deus, em 3 capítulos. 7 perguntas. Eu contei. 7 perguntas e ele dá 5 desculpas para não cumprir o que Deus está mandando. Por quê? Medo. Pedro, quando nega Jesus, o que ele faz? Volta a pescar. Onde Jesus encontra ele? Isso. Lá na beirada do mar de novo. Aí sabe o que é interessante? Aqui, ó, esse que é o ponto. Por quê? Quando você tem Jesus falando para Pedro, você vai me negar? Não vou. Vai, não vou. Beleza. Pedro nega Jesus diante de uma fogueira. Depois de 40 dias, Jesus aparece para Pedro de novo. Ele morre, ressuscita, aparece 40 dias depois. Onde Jesus encontra Pedro? Na praia, Pedro pescando e diante de uma fogueira. A cena da marca, da dor, do trauma, do medo foi reconstituída. Para quê? Para Jesus novamente afirmar: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. Ah, eu amo. Então volta a fazer o que você estava fazendo. Por que você abandonou? Então, para mim, Adriano, até por uma questão pessoal, testemunhos de enfrentamentos de medo na aula de Fundamentos da Fé, para mim, são os maiores. Assim, para mim. Sim. Supera. Porque eu já vi pessoas extremamente... Um dos testemunhos, tinha uma menina numa determinada cidade, numa determinada Lagoinha, numa determinada Carisma, que ela tinha um medo absurdo, assim. É um medo de tudo. Mas ela tinha um medo muito específico, de morcego. Ela tinha um medo de morcego. Olha aqui, do Batman, né? Não é possível. Morcego, irmão. Aí eu lembro que eu tava dando aula, eu tava falando exatamente essa temática. O inimigo da fé é o medo. Aí eu falei assim, por exemplo. Aí eu falei, se alguém tem medo de morcego, aquele dia eu falei, se alguém tem medo de morcego, essa menina, desculpa, nessa hora ela falou assim, ai, professor, ela tava na 3ª fileira assim, ai, professor, justo morcego? Aí eu falei, por quê? Nossa, eu tenho pavor de morcego. Aí eu falei, então se prepara que Jesus vai fazer você encarar seu medo. Não, eu falei isso. Escuta isso aqui. Na hora que eu falei isso, entrou um morcego. Meu Deus do céu. Irmão, essa menina, ela literalmente, ela se enfiou debaixo da cadeira. Foi um tumulto na classe. Foi aquele... Aí o pessoal veio assim, o pessoal começou a ficar agitado, uns rindo, outro meio tenso. E aí eu fiquei assim meio estático. Assim, não com medo, mas eu fiquei assim pensando, o que tá rolando aqui? Porque eu falei, não, isso aqui não é coincidência não. Não isso tem aqui como. Não é coincidência não. Aí vai vendo. Essa menina, apavorada, começou a chorar. E aí eu perdi o controle da classe, né? O morcego batendo nas asas, em cima da orelha, todo mundo, a menina debaixo da cadeira, chorando, as amigas, calma, amiga louca, calma. E aí cada um uma opinião, aí de repente um irmão virou pra mim e falou assim, pastor, nunca um morcego entrou nesse lugar. Nunca, não tem nem morcego aqui perto. Meu Deus. Nessa hora eu falei assim, você, levanta agora! Deus está fazendo você encarar seu medo. Essa menina foi tremendo. Cara, resultado, a menina encarou o medo dela. Na hora que a menina ficou de pé, o morcego saiu da igreja. Meu Deus. Saiu. Aí o povo, aí eu falei assim, não. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Hoje, Deus está fazendo você encarar o medo. E não é de morcego. Nossa. São entraves que você tem na sua vida que está paralisando. Cara, uma semana depois eu recebi o testemunho da menina. Meu Deus. De destraves na vida emocional dela, psicológica, por causa de um Batman que entrou na igreja. Mais assim, improvável possível, né? Não, assim, pra mim esse foi muito forte, porque pra mim, Adriano, o medo, ele é muito sutil e terrível. Ele, pra mim, tanto que quando eu falo de medo na aula, eu coloco a imagem do It, o palhaço. It, a coisa. Porque ele é muito sinistro. O medo é isso. O medo, ele é quase que invisível, só que ele é muito sinistro. E ele é capaz de fazer pessoas com chamados fantásticos desistirem do altar. É verdade. Pessoas com chamados fantásticos abandonarem suas posições. Então, pra mim, todo testemunho que está relacionado a medo, pra mim, eu coloco sempre na galeria dos maiores testemunhos, cara. Porque você vê que a partir daquele momento a pessoa vai ser outra. Absolutamente outra. E pessoas serão tocadas
por causa desse lugar que a pessoa saiu. É o ponto que mudou a vida dela. Mudou. Completamente, Nunca né? mais é a mesma. E aí você imagina, aconteceu essa cena e todo mundo, às vezes as pessoas também perdem a riqueza disso que acontece porque acaba achando engraçado. Não que Sim. não seja engraçado, lógico. Eu provavelmente teria rido, Não, mas eu fui depois até- que você vê até- isso, você fala assim, com certeza. cara, olha o que vocês entenderam, o que aconteceu aqui. Sim, isso mesmo. Aí você fala, meu Deus, olha... Porque uma oração sendo respondida no momento e a menina vencendo o medo logo depois. Sim. Então, assim, é algo que faz a gente pensar assim, o que tá impedindo a gente de Exatamente. vencer o nosso medo Acho hoje? que se eu pudesse dar um conselho assim, para quem está assistindo, é tentar descobrir qual o seu pior medo. Porque com certeza é ele que está impedindo algumas coisas de acontecer na sua vida. Descobriu, pela fé enfrenta. Porque na hora que eu escuto, na hora que você fala para Jesus, tira meu medo, então se prepara que ele vai fazer você encarar. Você vai encarar. Porque, cara, vamos lá. Foi o que aconteceu comigo. Aqui, ó, Jesus é até terapêutico, né? É pra você, não, então vamos simular aqui a cena. Vamos reconstituir a cena para você aprender. Né? Foi basicamente isso. Basicamente, reconstituir a cena. E aí, você não me negou 3 vezes? Eu pergunto 3 vezes, tu me amas? Não foi na frente da fogueira que virou um gatilho? Então é na frente da fogueira que eu reafirmo. Então, o que eu te chamei para fazer? Para pescar, você pescador de peixe ou pescador de homem? Então vai, apacenta minhas ovelhas. Então você tem o tempo todo que você pedir para que Deus faça o seu medo ser removido, ele vai fazer você encarar o seu obstrutor. Tomara que as pessoas que estão ouvindo não fiquem com medo de falar para Jesus esse medo para não encarar, Deveria né? ter desligado antes. Mas e agora não você tem- já viu, não tem como. Não tem como. E não tem como a gente saber se conseguiu vencer o medo se você não enfrentar ele. Exatamente. Se Deus te afastar daquilo, do que seria seu medo, como você vai saber se venceu ou não? Foi. Exatamente. Como você vai ser curado daquilo que você venceu? E uma mensagem, pastor? Inclusive, só para fechar esse assunto, né? Eu lembro uma vez, minha esposa teve um quadro clínico de pânico e etc e tal. E aí, toda vez que ela chegava em um lugar assim, muito movimentado, ela começava a ter os sintomas e aí a pressão baixava, e aí era sal, era um negócio com as pernas para cima, né? E aí ela vinha de até desmaio, né? Sempre teve pressão baixa. Aí beleza, fomos no médico e tal, o médico foi lá, aceitou um remédio para esse tipo de controle e tal. Aí eu saí do médico, ela saiu do médico e tal. Aí eu falei, tá, você vai começar a tomar? Vou, amanhã. Aí começou a tomar. Eu falei assim pra minha esposa, você sabe que para saber se tá resolvendo, a gente tem que encarar um tumulto. Tem que ir para um lugar que a gente não tem controle. Tem que ir para um lugar que para saber se por tá quê? dando certo. Ambientes controlados, emocionalmente, psicologicamente, você controla, então tá resolvido. Ela sempre tinha essas reações em ambientes que ela não tinha controle. Então, eu falei, então vamos testar. Deu 2 meses depois, irmão. A gente nem provocou, o negócio aconteceu. Aí, cara, mas foi um tumulto, mas tem um monte de gente que... Vamos morrer aqui no meio. Aquele tumulto, aquele monte de gente... Aí, quando passou, nem passou uns 3 dias, eu falei assim pra minha esposa, lembra o que aconteceu? Nossa, como que eu esqueci? Eu falei assim, foi o teste. Passou no teste. Medo é a mesma coisa. É Tem isso. medo? Então, Jesus, cura. Então, se prepara que ele vai fazer você encarar. Pastor, uma mensagem para quem está buscando entender melhor qual é o fundamento da fé. É palavra de Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você ler a palavra, mais sua fé será fundamentada. Sabe por quê? A gente não pode mistificar ou complicar a vida cristã. A vida cristã ela é feita de vários pilares, mas para mim os principais é Bíblia e oração. Bíblia e oração. Se você conseguir inserir, não vou falar nem conseguir, porque assim, na minha opinião, vou ser bem claro aqui, eu acredito que vou dar um exemplo para compreender o que eu estou falando. Se você pegar um peixe, vamos supor, você está numa plenária, numa pregação, alguma coisa do tipo. Se você pegar o pregador, pegar um peixe, colocar no púlpito assim e deixar o bichinho se debatendo ali, né, por alguns minutos, as pessoas vão começar a olhar, estranhar aquele peixe fora d'água. E aí algumas pessoas vão começar até a falar assim, onde já se viu, né, que
pastor sem coração, impiedoso, o bichinho tá sofrendo ali, por que não põe ele de volta no aquário? Por que não... Ele vai morrer? Muitas pessoas vão ficar inquietas e revoltadas por causa de uma encenação como essa do pastor. Né? Eu gosto de dar esse exemplo, por quê? Porque eu acredito que muitos, milhares de anjos estão no céu olhando para muitos de nós aqui na Terra com a mesma sensação de inquietação e repulsa. Por quê? Porque Deus deu a vida para eles e eles estão desperdiçando com outras coisas. Estão gastando o presente que Deus deu. Então, a nossa vida, ela foi feita para se relacionar com Deus. Deus criou o homem para esse relacionamento. Então, como eu me relaciono com ele? Cara, o básico do básico, conhecendo a palavra dele e gastando tempo conversando com ele, que é a oração. Então, é Bíblia e oração. Então, para mim, o evangelho é muito simples. Ele se resume nesses dois pilares, Bíblia e oração. Se você colocar isso todos os dias na sua vida, com certeza você vai ter um crescimento exponencial em Deus. Não tem segredo. Se for, o pessoal entendesse que é tão simples, é tão mais simples do que... É que a gente complica tudo, né? A gente vai complicando. Né? Tipo assim, a gente tem a mania de olhar para as coisas e criar algum tipo de método. E não é. Tipo assim, o evangelho é simples, Jesus é simples, Deus é simples. E a gente tem que simplificar isso para as pessoas, entendeu? O que atrapalha a gente mesmo. A gente costuma muito atrapalhar. Pastor, tem algum livro que o senhor indicaria para o pessoal ler fora a Bíblia? Sim. Né? Bom, livros sobre essas temáticas, eu gostaria de indicar um livro do meu amigo Léo Capuchin, um livro chamado Saia do Raso. Esse livro livro, uau, fantástico. Que livro, irmão. Você quer tipo assim, que eu não entendo, eu não sei o que eu faço. Lê esse livro, compra o livro, Saia do Raso. Pastor Léo Capuchin, Drummond Lacerda também foi co-autor. Lê esse livro, vai te ajudar muito. Com certeza sua fé vai ser solidificada cada vez mais. Amém. Pastor, indo pro final agora, a gente gosta de dar oportunidade para quem a gente está entrevistando, deixar uma mensagem pro pessoal. Então a gente queria que o senhor mandasse uma mensagem ali pro pessoal que está assistindo, que está se aprofundando, querendo avivar a fé, querendo entender por que algumas coisas não estão acontecendo e precisa de uma palavra de ânimo. Amém, amém. Olha só, a Bíblia fala em Salmos 24 que do Senhor a terra e todos que nele habitam. Você precisa descansar o seu coração. Você que está inquieto por alguma questão, você que está ansioso por algum motivo, entenda que se do Senhor é a terra e todos que nele habitam, isso inclui eu e você. Então descansa o seu coração, entenda que Deus é um Deus de controle absoluto, entenda que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele nunca, jamais perdeu ou perderá o controle. Ele é dono do universo, ele é dono da minha vida, dono da sua vida e com certeza todas as coisas vão cooperar para o seu bem e sua vida nunca mais será a mesma a partir do momento que você confiar e atribuir totalmente sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E outra dica aqui, faz carisma que sua vida também vai mudar. Amém. Professor, muito obrigado. É um prazer para a gente estar recebendo você aqui hoje. O Jefferson está aqui. Normalmente é a pastora Lígia que fica aqui. Olha fica aí, nós tá dois. Aí ela viajou, acho que era para você estar aqui mesmo, para ouvir algumas coisas. Deus me colocou Receba, aqui. né? Recebo. Mas a gente agradece e para você que está assistindo, lembrar que o Carisma está com inscrições abertas, então eu vou deixar o Instagram do Carisma de Cuiabá. Tem o EAD também, mas se você puder fazer o presencial, eu te garanto que é muito edificante. Porque ali são ministrações, você vai ver como que vai mudar a sua vida, mudou a minha vida, mudou a vida do Jefferson. Quero agradecer Pedro que está aqui, agradecer o Nadson também que estão ajudando a gente nas gravações do podcast. E vou pedir para você compartilhar, curtir e se inscrever no canal se você não é inscrito. E até o próximo podcast. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais, hein?